Olá, como vão? Espero que muito bem, apesar de todos os Ds do panorama mundial. Sejam todos bem-vindos ao canal Bom Dia Universo e da loja online bomdiauniverso.com.br. O meu nome é Dileni, ou Terceira Perestroika, ou Tela de Ridicularização. Também respondo, pode chamar. Hoje é dia, pessoal, 30 de agosto de 2025, sábado. Acabou agosto. Eu não emagreci, o ano passou rápido e eu ainda tenho um pedido a fazer. Dentre a minha audiência qualificada, será que tem algum dono de laboratório, laboratório de análises? Pergunto porque preciso fazer alguns exames de rotina, não é nada assim muito fora. Não é nada fora da rotina de um exame para mulher, tá? E por conta dos 11 processos que eu tenho, eu não consegui ainda pagar aos exames que o médico solicitou. Eu consegui fazer a mamografia eu fiz, mas os outros exames eu não consegui fazer. Então, se dentre a minha audiência qualificada tiver algum dono de laboratório e puder fazer essa caridade para mim, eu serei eternamente grata. Eu tenho já todos os pedidos do médico, só que os pedidos, quando eu passei em consulta com ele, foi em abril. E eu tenho até outubro para fazer, porque depois de 6 meses nenhum laboratório recebe mais solicitação médica. Então, se algum dono de laboratório estiver me assistindo e puder fazer essa caridade por mim, eu serei eternamente grata. Ai, como ela é pidona, né? Eu prefiro pedir, porque eu não tenho realmente condições de fazer, porque eu pago a 11 processos, e é melhor pedir do que adaptar, não é? E sobre esse verbo, adaptar, nós falaremos ainda no vídeo de hoje, tá bem? Eu também peço que, se você puder, se não for te onerar, se você puder analisar o meu trabalho e contribuir para com que eu pague aos meus advogados, isso aqui também é um trabalho e dá trabalho para fazer, e você está aqui toda semana, então se você puder ajudar, eu agradeço. Mas a turminha lá fica preocupada com a minha audiência. Quando 95% que chega aqui só tira informação até para levar para a reunião que forma ovoides. Porque aí eu coloco o meu sentimento em relação ao conhecimento do mestre, uma faceta que a pessoa nunca pensou, e aí leva para a reunião para formar ovoides. Eu tive várias pessoas que vinham me falar: olha, a responsável pelo grupo de EUs, ela assiste seu vídeo porque ela falou isso. E não foi uma pessoa só que veio falar, não. Mundo cão. Aí, eu sou presenteada por um amigo do mestre, pela tela mental de sucesso. Ele mesmo, Dr. Renato Maiol. Uma imagem
Olha o que ele fez de mim. De Lenissan. Foi ele que fez e me mandou no WhatsApp, claro. Muito obrigada, Dr. Renato Maiol-san. Bacana, não é? Bom, vamos lá. Olha, eu não fiz nenhum texto filosófico, até porque eu queria fazer essa introdução, para não ficar muito maçante. Estes incensos da Ananda, eles estão em promoção no site, tá? Então, eu não fiz nenhum texto filosófico para não ficar maçante, mas vocês aproveitem, ó. Da Ananda, Arruda, purificação. O Líbano, por favor, tá em promoção. Estoraque, sensacional. Se fosse você, eu comprava um de cada. E rosas, só que é rosas cor-de-rosas. Gente, maravilhoso. E aqui, esse aqui é bem fofo, breuzinho e palo santo, tá? Então vocês, por favor, comprem lá da loja. Aí tem os carros-chefes, os incensos, tem os sprays. O pessoal que comprou velas, que são pessoas novas que compraram velas, elas levam um período para ficarem prontas. Sou eu que faço e eu sigo ali o que precisa ser feito. Então, assim, vai demorar um pouquinho. Foi isso. E aí, próxima terça-feira, teremos novo vídeo. Sim. Conhecimento do mestre, segundo o meu entendimento, tá? Para ajudar aí o pessoal aí que não tem mesmo, filosofia, ajudar aí numa outra faceta, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo, tá? Então vamos lá? Fazer vocês rirem um pouquinho. Para onde? Exposed! Fazia tempo, não é? Onde? Em Várzea! Tchau! Vamos lá. Tomar uma aguinha. Não é que não tem notícia no Exposed em Várzea, até tem, mas nós por quê? Porque sou eu e o Lucas Scherer. Nós preferimos falar só quando já saiu algo de relevância, não assim quando há movimentações. Um momento, por favor, com licença. Então, se ficar toda hora falando sobre as movimentações, fica cansativo e não é todo mundo que entende. Então vamos lá. Está disponível na casa de reflexão da árvore de Natal para a macroesfera os testemunhos das essências que o mestre deixou para a terra e da sua pequenina do coração. O nosso destemido e corajoso Lucas Scherer. Coloca o vídeo, por favor, tanto faz o lado, porque senão a palha de milho pode se confundir. Coloca o vídeo, por favor. A coisa vai feder. E falo feder com todos os R's. Voltando. Para não ficar cansativo, o nosso corajoso Lucas Scherer fez um resumo dos testemunhos. E eu fico enrolando aqui para ficar cansativo. Então vamos lá. Sobre a instituição Tia Naná e Tio Nonô.
As essências que o mestre deixou para a terra de César relata que aquele que a aceitou para que ela pudesse manifestar as suas essências na terra, criou a razão da vida dele, como um local para desenvolver eus e evoluir o homem. Ele prezava pela legalidade e por dar a César o que a ele, César, pertence. Sobre a dissociação do fundador e sucessão. Após a dissociação daquele que a aceitou, sua mãe, sem preparo administrativo, era uma dona de casa, prendas domésticas, assumiu a gestão, auxiliada por um grupo de frequentadores veteranos. Esses veteranos passaram a controlar a administração da instituição Tia Naná e Tio Nonô. E segundo as essências que o discípulo de Jesus Cristo deixou para a terra de César, também influenciaram a vida pessoal da família. Participação da pequena esfera do discípulo de Jesus Cristo. As essências que o discípulo de Jesus Cristo deixou para a terra de César e a pequenina do coração dele tem hora que vai, tem hora que não. Pequenina do coração dele eram menores de idade. Não, menores de idade não. Perdão aqui, Lucas Scherer. Elas eram crianças. Menor de idade é 14, 15, 16 anos, 17. Elas eram crianças. Voltando, tive que atender o telefone, Lucas Scherer. Elas eram crianças. Elas não eram menores de idade. E elas, menores de idade, continuando aqui o texto, sempre foram induzidas a confiar nesses veteranos coordenadores. Quando elas atingiram a plena capacidade civil, aí sim, maior de idade, passaram a assinar documentos sem entender seu conteúdo, sendo desencorajadas a consultar profissionais externos. Vamos lá. A instituição Tia Naná e Tio Nonô foi criada por veteranos coordenadores de nível superior sob a justificativa de preservar o legado daquele que tinha como princípio evoluir o homem. No mesmo tempo e espaço em que um tsunami do Oceano Índico varria países do Sudeste Asiático e da África Oriental. A pequena esfera do discípulo de Jesus Cristo recebia mensalidades, mas em um determinado momento, a instituição Tia Naná e Tio Nonô condicionou os pagamentos mediante a assinatura de um contrato de cessão. Você quer receber? Então assina aqui. O código genético daquele que tinha por princípio evoluir o homem e a pequena do coração afirmam que muitas vezes foram coagidas. Se não assinassem, não receberiam. Agora você aí que fica criticando as meninas, se coloca no lugar delas.
Ou então, melhor, porque você é tão canalha que é capaz até de falar, eu ficaria quieta ou quieto. Olha para os seus filhos, olha para os seus netos. Imagine se você tivesse se dissociado nas condições que o pai dela foi dissociado e tivesse largado tudo entre lobos. Por que ele não viu então tudo antes? Ele até viu, não é? Mas ele acredita na mudança do ser humano. Ele acredita. Aí, como ninguém mudava, a não ser para melhorar o próprio umbigo, aí ele pediu ajuda para mim. Eu estou aqui. Agora pedindo ajuda para vocês. Eu preciso de exame laboratorial, preciso pagar os advogados, eu preciso, então estou pedindo, mas voltando. Vocês entenderam a situação, a gravidade? Que você quer receber? Então assina aqui. Mas assinar o quê? Eu não sei o que é, eu preciso ver, eu preciso consultar alguém. Não. Então se não vai assinar, não vai receber. Vamos lá. Mudanças de tratamento. Após a dissociação da mãe, a pequena esfera do discípulo de Jesus Cristo foi afastada de eventos como a comemoração do aniversário do discípulo de Jesus Cristo. Você não pode participar mais da comemoração. Mas por quê? Não pode. Porque eles queriam dissociar a imagem da família daqueles que eles prenderam a um quadro. Sequestraram e prenderam a um quadro. Aí depois reclama que há evolução na comunicação. O código genético é a pequena do coração daquele que tinha por princípio evoluir o homem. Percebeu a tentativa de macular sua imagem e a da irmã. Melhor não falar. Vamos lá. Pressões e perdas financeiras. No ano em que a Crimeia foi anexada pela Rússia, a pequena esfera daquele que tinha por princípio evoluir o homem, ficaram sem receber. Vocês acreditam? No ano em que a Crimeia foi anexada à Rússia, elas ficaram sem receber. No ano em que aqueles que se dizem a nova raça foram os primeiros, os covardes a fecharem suas portas na terra de César por medo de uma desarmonia celular vinda da China, valores foram reduzidos. Eles acredito que não queriam mexer naquele suposto e possível dinheiro da terra que o relógio não atrasa, não é? Isso é um comentário meu, não tem nada a ver aqui com a história fictícia do Lucas Scherer, que esse é outro que viaja também, pelo amor de Deus. Vamos lá. A manifestação das essências do discípulo de Jesus Cristo contratou defensores e assinou aditivo no ano em que o experimento em massa se tornou uma realidade. Experimento. Se tornou uma realidade, mas novamente renunciou a direitos sob ameaça de expulsão. Então aí, agora, pelo que eu entendi, que eu sou burrinha, não entendo. Antes era assim, se você não assinar, você não recebe. Aí no ano do experimento, se você tomou, eu sinto muito, você tem uma bomba relógio dentro de você, mas voltando, se elas não assinassem os aditivos, elas, além de não receber, elas seriam expulsas. Gente,
Mundo bem melhor. Para quem? Voltando. Expulsão e denúncias. No ano em que houve o crescimento e a popularização da inteligência artificial, pagadores de boletos por décadas relataram as essências que o mestre deixou para a Terra, relataram a ela perseguições e expulsões. Mas se não tivesse perseguição e expulsão, estava lá até agora, não estava? Alguns eu sei que iriam sair mesmo, mas tem uma galerinha aí, certeza que se não tivesse sido expulsa, estava lá se fingindo de morta. Aí quando foram lá no DNA. Como que é, mestre, que você fala? Aos omissos vomitarei pela boca? É isso? Não lembro. Tenho certeza. Aposto o dinheiro dos amigos que pagam os meus advogados. Que se não tivessem sido expulsos, estariam lá até hoje. Certeza, é um pessoal muleteiro, acomodado, cheirando a naftalina. Tava lá. Certeza. Senhor? Aos omissos vomitarei pela boca. Aí foram lá botar pilha. Mas escuta, você tá ali, não tem nada a ver com o texto do Lucas Scherrer. Você tá ali há 40 anos. Nossa, tá ficando grande o vídeo, deixa eu parar. Você tá ali há 40 anos, você tá vendo tudo errado, você tá vendo massacre, você tá vendo pessoas que sofrem preconceitos. Você tá vendo que há um movimento esquisito, você continua lá. Eu só vou na minha aula. É a turminha do só vou na minha aula. Olha, eu sei quem são alguns, eu tenho nojo de vocês, tá? Nojo. Porque se eles não tivessem executado o destino de vocês ali, vocês estavam lá até hoje. Mas vamos lá. Aí eles foram lá, falar lá. Estão me perseguindo, expulsão, não sei o quê. Fracos. Vamos lá. No ano em que The Donald volta a ser o homem mais poderoso da terra, de César, as essências do discípulo de Jesus Cristo publicou um vídeo nesta plataforma denunciando tais práticas e o que aconteceu com ela? Foi expulsa da instituição Tia Naná e Tio Nonô. Assim como sua irmã, a pequena do coração do discípulo Jesus Cristo. As duas foram expulsas. Ela veio para a plataforma denunciar, expulsa. E também foi obrigada a devolver a sua casinha para a instituição Tia Naná e Tio Nonô. Vamos lá. Críticas à instituição Tia Naná e Tio Nonô. As essências daquele que tem como princípio evoluir o homem destaca que a instituição Tia Naná e Tio Nonô passou a privilegiar interesses financeiros, expulsando pagadores de boletos com dificuldades e perseguindo quem questionava a instituição Tia Naná e Tio Nonô. Afirma que isso contraria totalmente os princípios de seu pai, que nunca excluía ninguém. Questões fiscais e financeiras. Afirma nunca ter participado da administração e desconhece detalhes de possíveis e supostos envios de roupas ao exterior. Relata que
A instituição Tia Naná e Tio Nonô pode ter sido criada visando benefícios fiscais e prestígio, o que contraria a conduta ética de um dos discípulos de Jesus Cristo. Sentimento pessoal. Finaliza dizendo: sentir profunda tristeza ao ver o nome do pai e da razão da vida dele envolvidos em práticas que, para elas, são ilícitas e contrariam o legado original. Agora vamos para o que causa o caos. Não, isso não é o que causa o caos. Nós vamos ainda para o que causa o caos. O quê? A história nos leva a uma reflexão bem simples. O que acontece quando os discípulos esquecem dos ensinamentos? O que sobra de uma escola filosófica quando ela começa a agir de forma antiética e se preocupar com supostos e possíveis interesses financeiros? A história nos mostra que, às vezes, um legado não é passado de forma limpa. Em vez de ser mantido vivo, é usado para benefício próprio. E o que fica no final é uma grande tristeza ao ver um nome tão grande sendo manchado por práticas que, para quem conhece a história de verdade, parece completamente erradas. A essa corja bastava ter só um princípio. Só um princípio manifestado. E vocês teriam todos. Fidelidade, amizade, responsabilidade, paciência, prudência, modéstia, fortaleza, temperança, respeito, humildade.
Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com H minúsculo, e o meio digno se faz com homens com H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo. É medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador. E, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E, dado esse respeito, que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos e por isso não agredimos os que nos contrariam. Simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta a um nível de todos os possíveis relativos. Até terça-feira.